Olá, mais uma vez juntos para falar sobre educação, cultura, arte, ciência e muito mais. Então, seja muito bem-vindo. E no programa de hoje você confere. Você sabia que o alpinista Valdemar Niklevics tem uma reserva natural na cidade de Campo Largo, no Paraná? Vamos conhecer mais da história desse grande brasileiro. Você conhece a Gibiteca, um espaço dedicado à leitura que fica em Curitiba, capital paranaense. Vamos te mostrar muitos detalhes desse lugar incrível. Terezinha Bolognese, a gente apresenta para você a história dessa professora de língua portuguesa, língua inglesa e projeto de vida que tem mudado a realidade de muitos alunos há algumas décadas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. Que o paranaense Valdemar Niklevics é um dos alpinistas mais conhecidos no Brasil, você já sabe, né? E que ele já escalou mais de 400 montanhas, isso você também já sabe, né? Mas que ele tem uma reserva em Campo Largo, isso você não sabia, né? Ele cria abelhas. A gente vai mostrar essa e outras curiosidades sobre esse grande montanhista brasileiro agora para você. Nós continuamos na belíssima cidade de Campo Largo, mostrando as belezas naturais deste lugar que é perfeito para quem gosta de estar em contato com a natureza e com a sua rica história e cultura. Um homem apaixonado pela natureza. E essa paixão fez com que ele escalasse o alto de mais de 300 das principais montanhas do planeta. Foi o primeiro brasileiro a escalar o Everest, a maior montanha do mundo. O K2, considerada a montanha mais difícil. Os Sete Cumes, a maior montanha de cada um dos continentes. E todos os 82 4.000 dos Alpes. Essas conquistas fantásticas fizeram dele um dos maiores alpinistas e esportistas do planeta. Ele fez e faz história, levando a bandeira brasileira para os pontos mais altos do mundo. Essa fera é Valdemar Niklevics, bicho do Paraná. E hoje ele tem outro desafio, o de empreendedor socioambiental na sua reserva natural, que leva o seu nome, situada às margens da área de proteção ambiental da Scarpa Livoniana, na região de Itambezinho. Neste lugar espetacular, os estudantes do Colégio Estadual Sebastião Cardoso Leal tiveram aula de campo sobre a preservação e plantio de araucárias. Valdemar, você que é ambientalista, como é que começou essa paixão pela natureza e como é que você faz para preservar a Mata Atlântica, a araucária e também a fauna neste lugar incrível? Eu sou o bicho do Paraná, né? Eu nasci em Foz do Iguaçu, eu nasci numa chácara e a gente frequentava muito a chácara, né? E os rios com meu pai gostava muito de pescar, o Rio Paraná, Rio Iguaçu. Então a minha infância foi muito rica, muito junto à natureza. E aí a gente se mudou para Curitiba e eu acabei reencontrando a natureza na Serra do Mar do Paraná, né? Principalmente no Pico do Marumbi, né? Que é um lugar onde iniciou o montanhismo como esporte no Brasil, né? Com a escalada do ponto mais alto, que foi o Olimpo, isso em 1879. Então o Paraná é um grande berço do montanhismo brasileiro e tem muitos montanhistas aqui. Aí começou essa afinidade com o esporte também, né? E aí, desde que eu saí de Foz, eu sonhava, né? Sonhei em ter novamente uma propriedade rural. E encontrei aqui em Campo Largo, né, esse reduto, esse remanescente da floresta com araucária, que está na confluência de dois rios, ou seja, é uma propriedade que tem um alto valor de conservação, que é o ambiente natural da araucária, então é uma floresta que foi degradada, que a gente está enriquecendo, que está restaurando, com um plantio de espécies nativas, principalmente araucárias. Então o trabalho que a gente está fazendo aqui na Reserva Natural está me servindo como um grande aprendizado, né? E ao mesmo tempo nós temos uma escola aqui, que é da região, né? Temos alunos aqui, serve de aprendizado principalmente para os jovens, né? Porque eles que vão mudar e vão criar essa consciência ecológica e preservacionista muito mais importante do que
para nós já adultos, né? Porque o futuro pertence a eles, pertence na verdade a todos nós, né? Mas eles têm que propagar essa preocupação de a gente preservar o que ainda resta na natureza. A gente está com algumas mudas enxertadas de araucária. Por que a enxertia? Porque ela propicia uma produção precoce do fruto, né? Por quê? Porque ela usa uma base que é o porta-enxerto ou o cavalo que a gente chama, e essa enxertia que é feita aqui, essa parte superior, é de uma matriz selecionada de uma planta mais velha. Por isso que a gente tem uma planta que dá pinhão antes do que as outras, porque essa árvore que gerou essa muda aqui, ela já tem mais de 150 anos, então ela vai dar pinhão em 6, 7 ou 8 anos, enquanto uma araucária normal, plantada de pinhão mesmo, vai dar fruto depois de, no mínimo 15 anos ou 20 anos, né? Aqui na Reserva Natural do alpinista Valdemar Niklevics, os nossos estudantes têm a oportunidade de ter uma aula de educação ambiental com ele. Uma aula incrível. E hoje eles vão aprender a plantar araucária aqui na reserva. Bora, pessoal! Bora lá! Vamos lá! Valdemar, para plantar uma araucária, tem alguma técnica? Tem. Segundo o professor Flávio Zanetti, você tem que fazer uma cova que na verdade é um berço, porque na verdade a muda é um bebê, né? Então ela vai ser deitada nesse berço. Essa cova, esse buraco tem que ter 40 por 40 por 40, 40 de largura de lado e 40 de profundidade. Você tem que adubar esse buraco com 1 kg de calcário dolomítico, 300 gramas de NPK e o máximo de madeira orgânica possível. E você tem que deixar esse buraco aqui, essa cova, esse material curtindo de 2 a 3 meses, para que ele possa equilibrar a terra e depois evitar que a raiz da planta seja queimada por esse adubo que você colocou aqui. Um dos cuidados muito importantes é você ver se a raiz não está encachimbada ou enovelada. Tem que olhar antes disso. Então, isso, porque a raiz da araucária ela é pivotante, ou seja, ela é fina e comprida. Ela pode atingir até, depois quando adulta, 5 metros de profundidade. Só que se essa raiz cachimbar, ficar virada como um cachimbo, ou enovelar muito, a planta morre depois de algum tempo que você plantou. Então você tem que ver aqui no fundo se a ponta da raiz não está, ó, já achei. Ela está enovelada, ela está cachimbada. Olha aqui, ó. Então é muito importante, porque se eu plantar essa muda aqui, vocês vão ficar muito felizes e eu também, mas depois de 2 ou 3 anos ela vai morrer. Porque você está vendo ela cachimbou, a raiz está dobrada, né? Esse é o pinhão, esse é a raiz pivotante. Então ela bateu no fundo do balde, por isso que eu tenho urgência em plantar todas essas mudas. Então eu vou cortar aqui, ó. Tá vendo? Eu cortei essa raiz e vai nascer uma raiz nova aqui que não vai encontrar mais esse obstáculo e ela vai para o fundo da terra. Vocês estão vendo que ela está aqui, o colo da planta, ela está vindo até aqui. Eu não posso, aqui no caso ficou perfeito, eu não posso enterrar essa parte aqui dentro da terra porque senão ela pode apodrecer e a planta também vai morrer. É um outro cuidado que tem que ter. Os 3 primeiros anos desse bebê, ele precisa receber o máximo de atenção. Eu não posso deixar que essas ervas daninhas compitam tire nutrientes da planta. Por isso que eu tenho que estar aqui, fazer o que a gente chama de coroamento, que é remover esse mato que está em volta. Então eu tenho que afastar agora. E foi de propósito que eu coloquei aquela terra, porque eu vou afastando, vou afastando, vou afastando. Alguém quer ajudar, Cuidado gente? que tem formiga. Cuidado aqui. Que tem formiga. Sim, cuidado, né? Passa a mão, não deixa. Ó. Então eu faço uma espécie de bacia aqui, tá vendo? Sim. Para que a água da chuva ela seja conduzida para a planta e não escorregue. Você colocou esse cascalho, isso, Valdemar? Casca. Você casca aqui, ó? Porque a casca de pino é muito nutritiva. Ah, ela ajuda no crescimento, então? Ajuda, ela vai se decompondo, né? Agora entendi, gente. Caminhando pela reserva em direção ao rio Palmital, temos um visual deslumbrante da Escarpa Devoniana
e passamos em meio à mata nativa, onde o ar é revigorante. Nas nossas aulas a gente costuma muito conversar sobre a preservação ambiental de modo geral, né? E eu, particularmente, como sou um grande amante da natureza, também costumo falar sobre a mata ciliar. Então, o quão a mata ciliar é importante para a saúde, digamos assim, dos rios, né? Então a gente tem um rio aqui limpo, um rio extremamente saudável, né, de certa forma, e isso mostra a importância de ambientes como esse, né, dessa reserva, que tem essa área linda, verde, e ajuda muito a preservar tanto a saúde do rio, que pode ser utilizado de repente como fonte de água para a gente beber, mas também que é extremamente importante para os seres vivos que habitam aqui, né? Não só dentro da água, mas também os seres vivos que vêm aqui para beber, né? Os animais que vêm aqui para beber essa água. Valdemar, como é que você trabalha aqui essa questão da preservação dos rios aqui na sua reserva? Aqui no rio é proibido pescar, dentro da reserva é proibido caçar. A gente identificou todas as nossas nascentes, né? Nós temos mais de 30 nascentes aqui. Nós protegemos e conservamos essas nascentes para que a qualidade do rio continue adequada para a sobrevivência dos peixes e para nós seres humanos, né? Então é fundamental para o equilíbrio, para a sustentabilidade de toda a floresta. Essa riqueza que nós temos aqui na floresta e na reserva, a maior delas é justamente esses dois rios, tanto o Palmital, que está do lado de cá, quanto o Açungui, que está do lado de lá, né? E espiritualmente isso traz uma paz incrível para nós também, né? São mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo inteiro. Elas são polinizadoras e essenciais para a manutenção da biodiversidade e a produção de alimentos. Aqui a gente tem abelhas com e sem ferrão. As duas espécies são fundamentais para a nossa sobrevivência. Elas que garantem a fecundação da maioria das plantas, né, e a produção da maioria dos alimentos. Então a gente tem que recuperar muitas espécies nativas que já estão entrando em extinção em razão da ocupação humana que houve no mundo. E a gente tem as abelhas as africanizadas que produzem o mel para a gente, produzem o mel, o pólen, o própolis, né, que também são alimentos biofuncionais, são alimentos extremamente saudáveis, bons para a nossa saúde e garante ao mesmo tempo, né, o cultivo dessas abelhas. A gente tem aqui um meliponário, né, garante a produção de alimentos como um todo e a perpetuação e a restauração da própria floresta, né. Essa aqui é uma mandaçaia, na língua indígena quer dizer vigia, sempre tem uma ali na entradinha, né, vigiando a entrada, mas isso é comum a todas as abelhas, elas sempre têm as vigias, né. Enquanto uma abelha africanizada pode ter 80 mil indivíduos ou até mais numa colmeia, as mandaçaias elas têm em média 800 indivíduos. Pode se aproximar, vocês vão ver, ó. E elas não têm ferrão e elas não são tão defensivas. Então a gente vai tirando aqui devagarinho. Isso. Ó. Que sensacional, gente. Esses aqui são os potes de mel. Esses potes são feitos por cera e própolis ou geoprópolis e aqui dentro tem os ninhos de cria, que a gente chama. Então aqui embaixo dessa cera, vocês vão ver que é diferente das abelhas sem ferrão, que tem as africanizadas, né, que tem os quadros. Ali é o ninho de cria, cada bolinha ali é uma abelha nova que vai nascer. E aqui vocês vão ver que são os potes de mel, o mel que está armazenado aqui, ó. Olha que delícia, ó. Então esse é mel de mandaçaia, mel de abelha sem ferrão. Aos poucos elas se sentem um pouco incomodadas, principalmente porque eu abri o ninho delas. Mas elas não têm ferrão, às vezes elas são um pouco defensivas, mas elas não... É só vocês ficarem tranquilos. É bem branquinho o mel. Agora eu vou fechar aqui só para não incomodá-las, tá? O mel de abelha sem ferrão... Muito bom. Ele é muito aguado, ele tem mais de 20% de umidade. E quando ele tem muita umidade, ele pode proliferar bactérias aqui, ele pode azedar, ele pode estragar. Então o mel da abelha sem ferrão você tem que tirar da colmeia e já colocar na geladeira. O mel da Apis mellifera, da abelha com ferrão, ele tem menos de 20% de umidade. Então esse é um papel das abelhas. Elas vão até a flor, elas coletam néctar, elas misturam isso com algumas enzimas no papo de mel que elas têm e elas trazem esse mel
para as colmeias e desidratam esse néctar, transformando em mel. Agora, os benefícios são iguais do outro mel para a saúde? Mesma coisa, Valdemar? Todo mel, além de ter bastante concentração de proteínas, nutrientes, carboidratos, porque ele tem uma grande concentração de glicose e frutose, né? Eles têm algumas propriedades biofuncionais, eles são anti-inflamatórios, são antibacterianos, tem um pouco de pólen e mel e própolis dissolvido aqui no mel que também desempenha essas funções do nosso organismo, né? Então é um super alimento o mel. O mel não é um remédio, embora ele tenha essas propriedades biofuncionais, né? Júlia, como é que foi a aula de campo aqui hoje? Eu achei muito interessante, principalmente pela parte da preservação, porque tipo, na nossa região poucas pessoas pensam tipo, na preservação, sabe? Principalmente dos animais. Tem bastante caça por aqui também. Achei muito interessante, tipo, foi praticamente uma aula prática, assim. Gostei bastante. E o que mais você gostou? Eu acho que da parte ali das araucárias, dele explicando ali que é importante, e daí a hora que a gente foi plantar também, que ele explicou a técnica de plantar, sabe? Não tinha conhecido ainda. Que legal, né? Essa é só uma parte do legado que o montanhista Valdemar Niklevics vai deixar. É muita inspiração. E falando em inspiração, você conhece agora a história da professora Terezinha Bolognese. Ela que é referência para muitos estudantes. A minha escolha pela docência se deu há alguns anos atrás, lá no meu ensino fundamental, já quando eu estava na escola e tal. Enfim, então assim, por que eu escolhi essa profissão? Assim, aquilo brotou dentro de mim, porque na minha vida de estudante eu tive excelentes professores. E aí, quando eu estava terminando o ensino fundamental, eu vim para o Colégio Malba, inclusive, por isso eu tenho um carinho muito especial por esse colégio, e comecei a fazer o magistério. E aqui foi onde eu dei os meus primeiros passos mesmo para concretizar realmente que era essa profissão que eu havia escolhido. E mais interessante ainda é que quando eu chego aqui nesse colégio, eu encontrei assim algumas pessoas que foram meus professores. Inclusive a professora Ana Pacola, né, que foi a minha professora no magistério, que foi uma das pessoas também assim que me encantaram, né? E uma das coisas que a gente trabalha aqui no colégio, que é o ensino médio, a questão da produção para o Enem, né? E aí eu sempre coloco para eles que a produção do Enem realmente é um desafio, né? Porém, eles são capazes, eles podem, né? Só basta eles quererem, e eu me coloco sempre à disposição deles. Inclusive esse ano, nós tivemos uma aluna aqui da escola, na verdade foram 3 alunas da escola que foram premiadas com um concurso de redação que o Fórum promoveu sobre a questão da violência contra a mulher. E essa aluna do primeiro ano, que é a Ana Júlia, ela foi uma das premiadas. Então, uma aluna que já está no primeiro ano e ela já recebeu essa premiação com a modalidade de texto, né, dissertativo argumentativo, eu acredito que foi um grande incentivo para ela e para mim também. Ser professor é você se colocar no lugar do outro. Ser professor é você ter esperança, acreditar no ser humano, né? Ser professor, para mim, é algo assim que me causa muito orgulho. É você estar sempre tentando ajudar o próximo, é você ter empatia, de se colocar no lugar dele. Então, ser professor, para mim, é trabalhar com muita dedicação, com muita responsabilidade e com muito amor.
enquanto existirem professores assim, a gente tem mesmo é que acreditar que esse mundo pode ser transformado e ser ainda melhor, né? Agora, você sabia que existe um lugar especial aqui em Curitiba, onde estão preservadas todas as raízes literárias? É a Gibiteca. Faço questão que você viaje com a gente nesse espaço incrível. Em um espaço de leitura, você, leitor, é o nosso convidado mais importante. Seja bem-vindo à Gibiteca de Curitiba. Aqui nós temos diversos quadrinhos, em torno de 40 mil exemplares. E nós temos grandes categorias aqui para vocês poderem visitar. Quadrinhos nacionais, temos alguns livros de RPG e livros para vocês fazerem trocas. Quadrinhos curitibanos, graphic novels, quadrinhos de super-heróis, fumetti, que são os quadrinhos italianos. Agora, nessa última sala, nós temos o grande coração da Gibiteca. Aqui nessa parte, nós temos os quadrinhos da Turma da Mônica, os quadrinhos da Disney, alguns quadrinhos são estrangeiros e o restante da sala são dos mangás. E além do espaço de leitura, nós oferecemos em torno de 20 cursos que são ofertados principalmente nesta sala. E a maior parte das exposições da Gibiteca estão localizadas dentro desta sala. Então aqui nós atendemos um público muito diverso, desde o infantil, do juvenil e do público adulto. O quadrinho você não faz para exposição, se faz para publicar, né, para sair impresso. E não havia campo para isso. Então, fazia as revistas alternativas. Todas as cidades brasileiras tinham revistas de quadrinhos alternativas. E esse pessoal aqui de Curitiba se reunia na casa de alguém, as reuniões feitas à noite, de madrugada. Então eu cedia meu escritório para eles, meu escritório de projeto de arquitetura. Ficava pensando, né, poderia haver um espaço para essas pessoas se reunirem, produzirem revistas, conversarem, simplesmente se encontrarem. Essa é a primeira ideia da Gibiteca, num lugar onde os desenhistas, os cartunistas pudessem se reunir para produzir. A nossa Gibiteca é a primeira do mundo com essa finalidade, né, de formar autores, prestigiar esses autores e também de criar um mercado, né, para os autores nacionais e regionais, educar o público no sentido de prestigiar o quadrinho brasileiro. Estamos aqui na Gibiteca de Curitiba e não sei se sabe o que é uma gibiteca. Mas Gibiteca é uma biblioteca de quadrinhos, né? Uma biblioteca em que tem os mais variados tipos de quadrinhos, desde quadrinhos de estilo mangá, até a Turma da Mônica, super-heróis, quadrinhos mais adultos, né? Então é um lugar onde você encontra todos os tipos de quadrinho. O quadrinho surgiu na minha vida bem de cedo já. Meu pai já me dava HQs já do Batman, Superman. Eu fui lendo e esse amor acabou aumentando muito, desde a infância, desde que eu tinha uns 6 anos eu lia quadrinhos. Eu cheguei, vi vários livros, principalmente que eu vi ali os negócios do RPG, que é uma coisa que eu sou muito atraído por, e eu vi vários livros assim de RPG, eu já falei, oh, maneiro esse daqui, tipo, me senti em casa, vamos dizer assim, né? Que a Gibiteca, ela não é apenas uma gibiteca, ela é um espaço cultural com cursos, com visita guiada de escola, com vários eventos, né, ao longo do ano, com edital próprio, com uma incubadora onde tem alguns artistas que produzem, então ela é um centro cultural. Nesses mais de 40 anos de existência, a Gibiteca tem uma grande tradição de formação de profissionais na área de quadrinhos, ilustração, roteiro. Muitos profissionais que atuam hoje em dia no mercado, não só local, mas no mercado nacional e até trabalhando para editoras estrangeiras, são crias dos cursos da Gibiteca. A Gibiteca foi muito importante na minha construção enquanto artista de quadrinhos, porque lá eu comecei a frequentar não só o acervo, mas também as oficinas de quadrinhos. Foi lá que eu conheci outros artistas que estavam começando, artistas já renomados que passavam por lá, que faziam exposições, que faziam workshops. Então isso para mim foi muito interessante na minha adolescência, por volta dos meus 16, 17 anos, porque eu estava começando a descobrir todo um universo de possibilidades e também o fato de que era possível ser um profissional dos quadrinhos, trabalhar com isso, criar minhas próprias obras. Hoje eu sou um profissional de quadrinhos, eu vivo da minha arte, né? Eu vivo de espalhar a cultura, eu vivo de dialogar com as pessoas, seja através dos meus roteiros, seja através dos meus desenhos, ou seja, através dos meus quadrinhos. E isso é uma coisa que me traz uma satisfação muito grande e que me estimula a criar mais, melhores histórias, pensando sempre que eu posso me aprimorar como artista, como pessoa, né, e ajudar outras pessoas também a crescerem através dos quadrinhos. Então a Gibiteca, ela funciona quase como um círculo, assim, né? Tem muitas pessoas que às vezes vêm aqui ou espontaneamente, ou vem com uma escola, acaba participando do curso, vira um quadrinista, ou vira só um ilustrador, um roteirista, alguma coisa assim, vira um artista,
faz a sua publicação, volta aqui na Gibiteca para lançar. Tem vários eventos que são parceiros da Gibiteca, como a Bienal de Quadrinho, né, o JediCon e tal. Então vai participar de um evento assim, vendendo as suas publicações, que depois acabam vindo parar aqui nas estantes, e depois vem uma nova escola com novos alunos da área, as pessoas e conhecem aquela publicação e se inspiram. Então é um ciclo que vai cada vez girando e cada vez trazendo mais pessoas e tal. Essa questão das incubadoras, das oficinas de produção, não é? Eu acho fundamental. Eu acho que isso é realmente o que a gente pensava para a Gibiteca. Um espaço de leitura como a Gibiteca de Curitiba, entre outros espaços de leitura que existem espalhados, né, pela cidade, pelo estado, pelo país, eles são agregadores das pessoas. Eles são muito importantes por quê? Porque a leitura em si é um ato muito solitário, muito pessoal, muito particular. Criar também arte é uma coisa muito imersiva. E é importante você conviver com pessoas, frequentar esses espaços para trocar ideias e para você crescer e se aprimorar como ser humano. Se você tem na sua cidade, sei lá, apenas um, prestigie esse espaço, porque você acaba fazendo com que ele ganhe mais vida, mais força e ele possa crescer e ramificar. Então muitas vezes você chega no espaço de leitura pensando que é apenas um local, né, para você conhecer alguma publicação, mas ali você acaba ganhando asas e participando de uma exposição como essa, virando um profissional da cultura. Realmente é um lugar incrível, né? Se você ainda não conhece a Gibiteca, fica a dica, o endereço está aí na sua tela, faça uma visita. Que os alunos da rede estadual são muito curiosos, você já sabe, né? E eles estão sempre querendo respostas para muitas perguntas. O que será que eles querem saber agora? Vamos descobrir juntos? Olá, eu sou o Davi, estudante do Colégio Marli Queiroz Azevedo de Curitiba. Fora das aulas, onde a robótica é aplicada na nossa rede educacional atualmente? Bom, Davi, hoje na nossa rede educacional a gente tem uma iniciativa com robótica na área dos colégios agrícolas, onde os alunos estão iniciando com a tecnologia em robótica o que nós chamamos de agrorobótica. Inclusive, esse ano teremos uma modalidade do concurso Agrinho específica para essa finalidade. Os nossos alunos preparados com a robótica juntamente à área do agro. Você acha que os alunos que praticam robótica têm mais facilidade em arrumar um emprego no mercado de trabalho? Igor, hoje, pensando em emprego de pessoas com carteira assinada, a gente tem que pensar o seguinte: possivelmente você está se referindo aos trabalhadores ali com ou não concurso superior. Nesse caso, o mercado ele tem muita vaga e ele consome praticamente de forma automática esses profissionais. Mas vamos voltar aonde você estava com a intenção, que somos nós aqui da rede estadual e os nossos alunos saindo da rede estadual com esse conhecimento em robótica. Esse conhecimento pode fazer com que os alunos se destaquem, como a gente tem conhecimento na área de automação. Porque processos que a gente aprende, conhecimentos que a gente adquire dentro das aulas de robótica, são conhecimentos muito semelhantes com o que profissionais da área de automação utilizam no seu dia a dia. Oi, meu nome é Manuela Cristina, sou do Colégio Marli Queiroz, de Curitiba. E a minha pergunta é: como a robótica pode influenciar no nosso dia a dia? Manuela, a robótica influencia sim e muito no nosso dia a dia. Talvez a gente não perceba, porque a gente fica procurando essa palavrinha robótica. Talvez não com esse nome, mas hoje em dia, em algumas circunstâncias, sim. Por exemplo, um aspirador robô já existe, são produtos que eu posso adquirir, né, que nós podemos adquirir no mercado, e são ditos sim como robôs. Então, um exemplo simples para a gente encontrar com robô direto no dia a dia do nosso, né, no dia a dia dos cidadãos, a gente tem esse exemplo. Mas a robótica está muito além do que a gente fica procurando simplesmente a palavrinha robô. Uma lâmpada inteligente que se acende quando você passa próximo a ela.
Pode ser uma atitude simples, pode ser um evento simples, mas ali dentro tem os conhecimentos que hoje os nossos alunos da rede estadual, eles conhecem, eles veem nas aulas de robótica. Pois é, acabou nosso tempo, acabou o Trilha do Saber de hoje, mas semana que vem a gente volta. Você pode rever este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela. Tchau, tchau, até a próxima!